Oi, gente, tudo bem? Como eu tinha falado, nós vamos, falar um pouco hoje sobre rejeição. Essa palavra causa, assim, um estranhamento, né? Mas a ideia vai falar sobre rejeição porque, às vezes, nós passamos e causamos alguns problemas por causa de uma raiz de rejeição que nós sofremos, talvez na nossa infância, na nossa adolescência, talvez até na nossa vida adulta, e impressionante, mas pode ser que isso tenha acontecido até mesmo na nossa vida intrauterina. Você estava ainda na barriga da sua mãe e você pode ter sofrido alguma raiz de rejeição, algum trauma, alguma coisa que fizesse você causar uma ferida dentro de você e isso acabar te prejudicando mais para frente. Eu tenho uma experiência que eu vou falar rapidamente de uma coisa que aconteceu. Tem algumas experiências, mas essa foi uma assim que é bem forte na minha cabeça. Eu, quando era pequena, eu caía muito, era uma criança assim, meio frágil. Eu caía à toa, qualquer coisa que eu pegasse, que eu segurasse, eu sempre deixava cair. Mas isso a minha infância inteira, a minha mãe falava assim para mim: nossa, mas você é mão mole. Quando alguém ia me dar qualquer coisa que fosse de vidro, ela falava assim: cuidado, porque ela tem a mão mole. Segure isso direito, porque você tem a mão mole. E eu fui escutando isso assim minha vida toda. E era incrível, porque realmente chegou depois de um certo tempo, eu parei de cair com tanta frequência, mas eu deixava muitas coisas caírem. E aí, quando eu me casei, eu não tinha mais ninguém para falar que eu era mão mole. E você sabe que eu parei de quebrar as coisas com tanta frequência como era antes. E depois, depois de ter estudado, quando você faz normal, curso normal, quando você estuda para professor, você estuda um pouco de psicologia, psicologia infantil, e você começa a entender algumas coisas. A própria vida, vai te ensinando muitas coisas. E aí eu percebi isso. Falei, gente, eu não quebro mais nada. Mas aí eu comecei a recordar, que eu não estava mais ouvindo também aquelas palavras. Muitas vezes a gente como pais, nossos pais, nós como pais, nós falamos por assim mais intencionados que a gente, mais bem intencionados que a gente seja, muitas vezes sai da nossa boca algumas palavras que pra gente que está falando, para a pessoa que está falando, talvez não tenha tanto peso, não tenha a intenção de causar tantos danos, mas a pessoa que escuta muitas vezes absorve o peso da palavra e acaba trazendo alguns traumas. Então, esse exemplo que eu estou dando da minha vida foi um entre assim, muitos que podem acontecer, né? Por que eu estou falando sobre isso? Porque quando a gente forma a nossa família, cada um traz uma bagagem, Uma bagagem de vivência, traz a sua mochilinha com as suas coisinhas ali dentro. E quando se juntam, A gente não fica com essa mochila só pra gente, a gente junta essa mochila com a mochila do outro. E cada um com a sua bagagem, às vezes, são conflitantes, E quando a gente cria uma família, cada um vindo com uma história, a gente precisa ficar muito atento, porque cada um veio com os efeitos também que isso causou na sua vida. Então, nós precisamos detectar isso. Quando a gente detecta o problema e a gente começa a querer resolver, é o caminho para poder você sair, muitas vezes, de um embaraço que esses problemas, que essas rejeições, que esses problemas, esses traumas
que a Bíblia fala de como veredas antigas, quer dizer, coisas que passaram, elas não causem danos à sua família, elas não causem danos à sua vida pessoal. Então, vamos lá. Algumas causas de rejeição que a gente observa podem ser uma gravidez indesejada, a pessoa não estava a fim de ficar grávida, ficou grávida. Aquela criança que está sendo gerada, ela está sendo gerada sobre uma atmosfera de rejeição, porque a pessoa não estava querendo passar por aquilo ali. Outra coisa, aborto desejado e tentado. Aquela criança muitas vezes nasce e a mãe fala para ela: você é fruto de um aborto, eu não queria ter você. Ela já nasce com essa raiz de rejeição. Então ela acaba levando isso para a vida dela, acaba levando isso para o casamento dela, para os filhos dela. Uma criança nascida com sexo que não era desejado, queria uma menina e veio menino, queria um menino e veio uma menina. Muitas vezes também os pais rejeitam, os pais falam: ah, eu não queria ter você, na verdade eu queria que você fosse uma menina. Muitos já ouvi falar também, muitos pais que acabam, por exemplo, queria ter uma menina, tem um menino e acaba tratando aquele menino como a menina que tanto sonhava ter. Enfim, uma criança nascida com algum tipo de deficiência. Então, os pais rejeitam, ou dos responsáveis rejeita, filho aleijado, ou então se tem algum problema também neurológico, qualquer tipo de deficiência acaba também sofrendo alguma rejeição, não só pelos pais, mas pelos familiares, pela escola, pelos amigos, né, pela sociedade. Comparações com outro irmão: esse aqui é assim, aquela ali é assado, você devia ser igual ao seu irmão organizado, você é desorganizado, você é organizado, seu irmão. Enfim, a criança ela vai sentindo que ela não é importante, porque só o outro que leva elogios. E outra coisa, cada um, né? Cada um tem as suas qualidades, os seus defeitos. Então a criança fica achando: eu não tenho valor nenhum, porque só meu irmão que é bom, só minha irmã que é boa. Outra coisa, adoção. A criança já vem com aqueles, né? A criança muitas vezes não sabe lidar com a parte boa da situação. Então, muitas vezes não passa pela cabeça dela que foi bom ela ter achado uma família. Foi bom que uma família tivesse pego ela. Mas ela pensa, muitas vezes não tem maturidade e não é trabalhado isso na criança, então fica achando: puxa vida, mas eu fui rejeitado. A minha mãe mesmo não me quis, meu pai não me quis. Então outra família me pegou, né? Outra coisa, morte dos pais. Então a criança fica órfã, sendo criada por uma outra família. Quantos transtornos isso pode trazer, né? Dependendo da família que essa criança é criada, como que ela pode ser criada? Você não é da família. Muitas pessoas tanto adotam quanto acabam tendo que ficar, né, com uma criança porque os pais morreram, porque os pais abandonaram, e aquela criança é tratada como a empregada da casa, é tratada diferente dos filhos. Sabemos que muitos pais eles têm, né, um amor até ainda maior, mas nós sabemos também que muitas crianças que estão dentro desse contexto também crescem com o seu emocional muito abalado, com o seu emocional machucado, né? Marcas. Outra coisa, abuso físico, verbal, sexual, emocional e privação de amor. Nossa, esse então é demais. Abuso físico, crianças que apanharam a vida toda se tornam adultos muito violentos, crianças que sofreram muito abuso e violência verbal, são crianças ou muito retraídas ou muito
muito atiradas, respondem, são respondões, enfim. O abuso sexual causa tantos transtornos, crianças ficam muito quietas, muitas vezes não gostam de lidar com pessoas, né? O abuso emocional, então, nem se fala, né? Pode causar tanto para mais quanto para menos, tanto pro mal quanto pro bom, mas contido, né? E privação de amor, então, uma pessoa, todos nós nascemos para sermos amados, para sermos, né, queridos. Então, quando a pessoa é destratada, é rejeitada, é passada como se fosse um nada, meu Deus, como isso dá problema, né? Então dá problema da gente, da pessoa, de nós, quanto enquanto pessoas, quanto esposa, quanto mãe, né? E se a gente não cortar isso aí, a gente vai levando para frente, né? Pais com problemas mentais, ser vítima das circunstâncias, é, problemas com enfermidade, né? Enfermidades crônicas, pessoa está em cima de uma cama constantemente, pais que vivem assim, criança pode achar, crescer achando, poxa, mas ele não, meus pais não olham para mim, às vezes é uma situação em casa onde a mãe tem que cuidar do pai, a mãe tem que cuidar do filho, né? E um contexto desse, a gente sabe que alguém vai ficar para trás, né? Então, quanto isso quanto isso acontece, né, a proporção que isso acontece, a proporção de pessoas que conseguem sair bem dessa situação e outras, muitas não. Rejeição de colegas, aquela famosa zoação do colégio, né? Hoje muito mais, são muito enfatizados os bullying no colégio, antes era menos, mas não tão menos importante, porque algumas crianças não sabem lidar com isso, alguns jovens, alguns adolescentes não sabem lidar com isso, então acabam também levando essa raiz de rejeição, porque alguém falou, porque alguém disse que você não era, alguém disse que você era tal coisa, e você acaba levando isso para a vida. Conflitos dentro do lar, né? Casas onde você cresce com pais em conflito, família em conflito, e rejeição no casamento, infidelidade ou divórcio. Quer dizer, são alguns aqui são, a gente pegou aí desde o ventre, né, desde uma gravidez indesejada até você depois de adulto, né, criança, adolescente e adulto. Então a gente vê que as causas de uma rejeição, ela pode vir de várias formas, são muitas as formas, né? Agora tem os resultados também que essas rejeições elas podem causar na nossa vida. Por exemplo, rebelião, a pessoa pode ser rebelde, pode ficar rebelde. A pessoa pode ser uma pessoa irada, né? Uma pessoa que é criada num ambiente violento, ela pode ser uma pessoa irada, ela se ira com facilidade. Pode causar amargura, aquela pessoa amargurada vive assim, amargurada. Então, nós não sabemos a forma que essa pessoa foi criada, mas causou isso nela, né? Culpa, a pessoa que se culpa por tudo, ela leva esse peso de culpa, que ela não sabe às vezes nem porquê, mas tudo ela acha que a culpa é dela, né? Inferioridade, pessoa que é muito massacrada, que não é elogiada, que é comparado o tempo todo com alguém, está sempre tentando ser igual a alguém, ela sempre tem aquele jeito de se sentir sempre inferior a alguém, então ela não se coloca, ela não se impõe, ela está sempre abaixo de todo mundo. Autoimagem pobre, a pessoa se acha sempre feio, sempre se acha menor, se acha impotente, enfim. A pessoa que está sempre se escapando dos seus problemas em alguma coisa, por exemplo, vive sonhando acordado, fora da realidade. Uma pessoa que busca uma droga para poder escapar do problema, busca o álcool, ou então fica o tempo todo na frente da televisão. E uma pessoa que trabalha demais. São fugas. A palavra de Deus até fala sobre isso, né?
mais para frente a gente vai ver. São fugas que a pessoa cria porque ela tem um problema, uma dificuldade, um trauma, uma marca na vida dela, e aí ela não quer enfrentar aquilo. Muitas vezes a pessoa não quer enfrentar aquilo. Então o que ela faz? Ela arruma um escape para poder ela sair dessa realidade que ela não quer enfrentar. E a gente sabe que buscando essas coisas, a gente pensa aí, de todas elas, a trabalhar compulsivamente é o melhor delas, mas muitas vezes atrapalha a sua própria vida, porque não pensa em nada. Quando vê, já tá velho e só trabalhou e não aproveitou a vida, não aproveitou a família, não conviveu, né? Uma pessoa muito crítica, critica tudo, todo mundo tá ruim, tudo é ruim, tudo não está da forma que deveria, a pessoa critica todos os detalhes. Geralmente também passou por alguma coisa. A pessoa que ela não ela se definha numa situação muito crítica de pobreza, porque ela não consegue se ver fora daquilo ali. Ela acha que aquilo ali é para ela, que ela não tem possibilidade, a pessoa que tem aquele sentimento de inferioridade e que ela não consegue se ver numa outra posição. Não, nasci para ser pobre, nasci para sofrer mesmo, isso aqui está ótimo para mim. E ela não faz força para sair daquela situação. É uma pessoa que tem muitos medos, né? Vive com medo de alguma coisa, tem medo de adoecer, tem medo de sair de casa, tem medo de comprar alguma coisa, tem medo de encarar a vida. Uma pessoa muito ciumenta também. Pessoas que são ofensivas, tem gente que não sabe dar uma palavra boa, sempre tá dando uma palavra que vai ofender alguém. Sabe aquele sincericídio? Isso. Uma pessoa muito dura, muito rígida com as coisas, uma pessoa muito desconfiada. A desconfiança está sempre achando que tem alguém armando para ela. Uma pessoa que é desrespeitosa. O desrespeito também é um resultado de rejeição, competição e perfeccionismo. Disso tudo, ai, Dê, mas tá, você falou tanta coisa que a gente acaba se encaixando até um pouquinho em cada coisa. Mas geralmente esses resultados de rejeição aqui, esses itens que eu falei, eles são percebidos de uma forma muito grotesca, sabe? E, o que a gente aprende, a primeira coisa que a gente aprende, quando a gente julgar o outro, nós estamos falando, né, para um canal de parte de família, para justifique. Então, vamos falar assim, dentro da família. Quando a gente olhar para o outro, para o nosso marido, mais de esposa para marido, e de marido para esposa, a gente tem que entender direitinho qual é a história do outro. Porque muitas vezes aquela pessoa, ninguém escolhe ser ruim, gente. Muito difícil. Existem até pessoas que têm aquela índole ruim. Mas assim, nós somos criação de Deus. Deus não criou ninguém para ser ruim. Então, quando a gente olhar para o nosso cônjuge, você olha as atitudes dele, aquilo não veio sozinho. Ele não é assim exatamente, ela não é assim exatamente porque ela quer. Ela passou alguma coisa na vida dela que desencadeou essas situações, essas atitudes. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é querer saber a raiz daquilo ali. Porque quando a pessoa se interessa em saber, se você só ficar julgando, é assim, é assado, é bruto, é crítica, é isso, é aquilo outro, fica só um jogando farpinha no outro, jogando defeitinho no outro, os problemas eles não são solucionados. E
a gente vai terminar aqui, porque na outra a gente vai falar sobre hereditariedade, que é tudo sobre esse assunto. Vou dar só uma lembrança aqui que eu vivi. Os meus pais, quando estavam juntos, eu me lembro muito bem que a mamãe falava assim, algumas coisas que o papai fazia, que a gente ficava chateado, a mamãe falava assim, olha, a vida do seu pai não foi fácil, a vida do seu pai foi muito difícil, ele não tinha amor do pai, o pai não admitia que a mãe desse carinho para eles, então, quando seu pai fizer determinada coisa, você não se importe, porque você pensa assim, poxa, mas olha como foi a vida do meu pai. E falando de mim, dos meus irmãos, aquele que ouviu isso e que absorveu isso, conseguiu liberar o perdão muito mais fácil, porque eles são separados, conseguiu entender as situações muito mais fácil. Porque quando você. Isso não é nem só em questão de esposo e esposa, eu acho que isso aí é para o cristão. Quando você começa a entender a razão do outro, você começa a respeitar mais a história dele. E isso faz você tirar um pouco de amargura do seu coração. Quer ver outro exemplo? Uma coisa que eu não julgo mais, quando eu vejo um carro passando muito rápido por mim, num ambiente, numa rua, que não era para estar correndo naquela velocidade, eu nunca mais julgo. Porque eu já estive numa situação onde eu estava com uma pessoa passando mal, minha mãe, meu pai, o Cacau mesmo, meu marido. Então, eu precisei correr, eu precisei adiantar, porque eu estava com uma pessoa passando muito mal dentro do meu carro. Então, quando passa, eu não julgo mais, eu falo, eu não sei o que está acontecendo naquele carro. Se for alguém enfermo, que o Senhor abençoe, que o Senhor leve protegido para um lugar onde vai ter solução, onde vai ter cuidado. E assim a gente deve fazer também com a nossa família, com os nossos filhos, entender o porquê que eles estão daquele jeito, por que está reagindo daquele jeito, porque às vezes é algo que nós fizemos, alguma atitude que a gente está tomando, que eles estão se protegendo de alguma forma e tendo aquela reação por causa disso. Às vezes é rebeldia, às vezes é calado demais, tá quietinho demais no canto, porque está querendo chamar atenção para alguma coisa que não está boa. Assim somos nós adultos, assim são os casais, assim são as pessoas, é assim que funciona, né? Para terminar essa parte de hoje, eu só queria falar mais um pedacinho aqui, que eu escrevi aqui. Todos nós queremos ser amados e aceitos, e é exatamente por isso que a gente se leva numa condição de blindar a nossa vida. E por causa disso, às vezes a gente afasta as pessoas. Por isso que a gente precisa entender o outro. Principalmente o nosso companheiro, nossa companheira de dentro de casa. Nosso cônjuge. Por quê? Muitas vezes a pessoa, para se proteger, ela afasta as pessoas dela, né? E isso tem jeito? Claro que tem, porque para Deus tudo é possível. E eu quero falar um versículo também aqui que está em Efésios 1:6. Efésios 1:6, que fala que em Jesus nós fomos aceitos e amados. Efésios 1:6. Então, essas rejeições todas que nós podemos ter desenvolvido por causa de algum problema, de alguma ferida que nós tivemos na nossa vida, a palavra de Deus, a partir do momento que a gente conhece Jesus, a gente já sabe que em Jesus nós fomos aceitos e somos amados. Amém? Então, na semana que vem nós vamos falar sobre hereditariedade e eu gostaria que você, casal, cada um estivesse aí vendo, percebendo em você
o que pode ter trazido alguma raiz de rejeição na sua vida? Qual desses fatores todos que eu falei pode ter, você pode ter desenvolvido na sua vida por alguma situação que você tenha passado? E aí é o primeiro passo para a gente poder ser curado disso tudo, é você reconhecer, você perceber o que aconteceu na sua vida, na sua infância, ou na sua vida adulta mesmo, na sua adolescência, que pode ter causado alguma marca, alguma cicatriz na sua vida, tá bom? Sempre vai ter solução, porque Jesus, ele nos ama muito e ele não deixa a gente na mão não, tá bom? Até lá, pessoal!